Eu acredito que neste exato momento a gente está vivendo uma das maiores janelas de oportunidade de toda a nossa geração e eu quero te mostrar ao longo desse vídeo porque que apenas 0,1 Bitcoin podem fazer toda a diferença no seu futuro financeiro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí, fica comigo até o final que eu prometo que você não vai se arrepender. Então, vamos lá, pessoal, antes da gente falar sobre o Bitcoin, vamos falar sobre um problema muito mais sério aqui, que é a inflação, certo? Então, se você hoje guarda o seu dinheiro, a sua reserva, o seu capital em dinheiro fiat, o dinheiro emitido pelo governo, você vai sofrer com um mal chamado de inflação. A cada ano que passa, este nosso dinheiro governamental, ele vale menos. Por quê? Porque os governos e os bancos centrais estão sempre imprimindo nova moeda. Não importa se você está segurando real, se você está segurando dólar ou euro, se você segura dinheiro governamental, você eventualmente fica mais pobre a cada dia que passa. Para vocês terem uma noção, desde que o real foi lançado lá em 1994 até o ano de 2024, ele perdeu 86% do seu poder de compra. Ou seja, se você tinha R$100 guardados no banco desde 94, hoje esses mesmos R$100 comprariam o equivalente a R$13 em bens e serviços. Trazendo para 94 pode parecer um período muito distante, mas se a gente trouxer em datas mais recentes, vocês vão ver como que o poder da inflação é muito forte, ele realmente destrói o seu poder de compra caso você não se proteja da forma certa. Em 2010, se você tinha R$100 no banco, hoje esses mesmos R$100 comprariam o equivalente a R$42 em bens e serviços. Em 2015, esses mesmos R$100 comprariam hoje R$58 em bens e serviços. Então quase metade do valor ali foi por água abaixo, simplesmente pelo efeito da inflação. Em 2020, R$100 para cá, em 2025, compraria o equivalente a R$76 em bens e serviços. Claro, isso aqui a gente está usando os dados oficiais de inflação divulgados pelo governo, mas dependendo de onde que você gasta o seu dinheiro, a inflação que você sente no seu bolso pode ser muito maior do que essa, porque dependendo do bem ou do serviço, ele já ficou aí 2 ou até 3 vezes mais caro em um período de tempo muito curto. Então o fato é, se você não aprender a investir esse seu capital, você vai ficar mais pobre a cada dia que passa. E ao longo desse vídeo eu quero mostrar para vocês o porquê que eu acredito que o Bitcoin pode sim ser uma das melhores alternativas para você alocar o seu capital e preservar o seu poder de compra. Como apenas uma fração de um Bitcoin, seja 0,1 ou 0,01, pode fazer toda a diferença no seu futuro financeiro. Bom, então a primeira coisa que vocês têm que entender sobre o Bitcoin é que ele é um ativo extremamente escasso. Existem apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão ser emitidas até o fim dos tempos e hoje a grande maioria dessas moedas já está em circulação, tendo apenas mais 5,3% aproximadamente dos Bitcoins que ainda estão para ser liberados e emitidos no mercado. Então, diferentemente do dinheiro fiat, dinheiro do governo, que eles podem imprimir mais a hora que eles quiserem, eles imprimem aí trilhões e trilhões por ano, o Bitcoin é um ativo extremamente escasso. Na verdade, ele é o ativo mais escasso de todo o mundo. E além, claro, da escassez, você precisa também de demanda para que esse ativo se valorize. Porque não adianta nada você ter um ativo escasso que ninguém tem interesse em tê-lo. Agora, se você tem um ativo extremamente escasso e o mundo inteiro está de olho querendo aquele ativo, ele ganha muito valor. É a lei clara da oferta e demanda. E agora a gente vai falar então sobre a demanda do Bitcoin, sobre a adoção global que tem acontecido ao redor desse ativo e o porquê que eu acredito que sim, esses 0,1 Bitcoin que você tem hoje podem parecer pouco, mas lá na frente pode parecer uma raridade absoluta. Então eu acredito que a maior mudança de panorama que a gente teve sobre a adoção do Bitcoin foi o movimento que aconteceu este ano lá nos Estados Unidos. Então o presidente Donald Trump, desde que ele foi eleito, ele veio com uma política muito pró-criptomoedas, muito pró-Bitcoin. Ele adotou uma política lá nos Estados Unidos falando que a regra deles agora é clara, é a regra de todo Bitcoiner: never sell your Bitcoin. Então nós não vamos vender os Bitcoins que nós temos e hoje os Estados Unidos eles detêm aí mais de 200 mil unidades de Bitcoin. Então o Trump falando isso, iniciou-se um movimento não só do país criar essa reserva estratégica de Bitcoin, mas também estados dentro dos Estados Unidos estão acumulando Bitcoin. Estados como, por exemplo, New Hampshire, Arizona e até o estado do Texas. O estado do Texas, para vocês terem uma noção, é a 7ª maior economia do mundo. Seria algo parecido aí com a Itália decidir comprar Bitcoin. Então isso aqui é gigantesco e deu início a um movimento de vários outros países também começarem a seguir
essa postura dos Estados Unidos, né? Hoje os Estados Unidos é a maior potência global e outros países também estão seguindo seu caminho. Então o Paquistão foi um dos primeiros aí a anunciar que eles vão fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, anunciaram em maio desse ano na Bitcoin Conference de 2025. A gente teve Abu Dhabi comprando aí com seu fundo soberano mais de $500 bilhão em ETFs de Bitcoin. A gente tem discussões de países como a Tailândia considerando fazer uma reserva estratégica de Bitcoin e até o Brasil também teve uma conversa recente aí, né, no dia 20 de agosto de 2025, sobre a possibilidade de uma reserva estratégica de Bitcoin para o país. Essa reserva implicaria em alocar 5% das reservas internacionais do Brasil em Bitcoin, o que seria uma fortuna equivalente a $19 bilhões em Bitcoin. Então, muito legal ver o nosso país liderando este tipo de discussão. E não para por aí, né? Eu poderia trazer vários outros exemplos, como El Salvador, que adotou a política de ser o principal país do Bitcoin. A gente tem o Butão, que colocou as mineradoras hidrelétricas do país para minerar Bitcoin. E vários outros casos aí de adoção governamental e por parte de estados. E não para por aí, a gente tem também as grandes instituições, grandes empresas alocando capital também no Bitcoin. Então aqui a gente tem o Larry Fink, CEO da BlackRock, maior fundo de investimentos do planeta, com mais de $11 trilhões sobre gestão, falando que cada vez mais as empresas e investidores estão vendo o Bitcoin como uma fuga para a qualidade, uma fuga justamente do dinheiro fiat, do dinheiro governamental que só perde valor, e eles enxergaram o Bitcoin sim como uma grande reserva de valor, né? Tanto é que quando ele estava falando isso na TV, o Bitcoin estava apenas $28 mil, hoje já acima da casa dos 110 mil, e cada vez mais as pessoas estão acordando para essa realidade. Então, se você observar o número de empresas hoje que já detêm Bitcoin, são 310 empresas, seja empresas públicas ou então de capital privado, e hoje eles já detêm aí quase 1 milhão de Bitcoins, ou seja, perto aí de 5% de todo o supply de Bitcoin já está na mão das grandes empresas. A gente tem até aí, por exemplo, empresas como o JP Morgan, um dos bancos mais respeitados do mundo, falando que o Bitcoin ainda está com um valor muito baixo comparado ao valor do ouro, que eles acreditam que ele pode se valorizar muito mais, e esse não é o discurso que eles tinham há alguns anos atrás, né? Então o JP Morgan e o Jamie Dimon, que é o seu CEO, na verdade ele era muito vocal falando que criptomoedas era coisa de traficante, era coisa de bandido, que era esquema de pirâmide, que era golpe. E do nada, né, o mundo inteiro acordou para o Bitcoin. Eles já não enxergam mais o Bitcoin como um ativo especulativo, como golpe, como nada disso. Eles entenderam o valor, viram que o Bitcoin veio para ficar e se você não pode vencê-lo, junte-se a ele, é um movimento que todas as empresas, países, governos e estados estão fazendo. E se você me perguntar, pô, Gabriel, mas então eu estou chegando tarde para o jogo do Bitcoin. Não, você não está tarde, você na verdade está absolutamente cedo, entrando muito no começo do Bitcoin. Pode parecer que ele já tá caro, que ele vale mais de 600 mil reais, mas cara, o Bitcoin tem um potencial gigantesco, pelo fato de serem apenas 21 milhões de unidades. Se você conseguir pegar 0.1 Bitcoin, cara, imagina o quanto que isso não pode valer daqui pra frente. Então esse gráfico ele mostra a curva de adoção do Bitcoin comparado com a curva de adoção da internet. Aqui você consegue ter uma noção um pouco maior quão cedo nós estamos no game do Bitcoin. E outro dado muito importante que me entristece um pouco de ver é que cada vez mais a gente tem visto large investors, então essa linha vermelha aqui, acumulando cada vez mais Bitcoins, então países, estados, empresas, governos estão acumulando Bitcoin com a visão de longo prazo. Eles já entenderam essa questão da escassez e da demanda, né? Então, ativo muito raro, muito escasso, com uma demanda que aumenta cada vez mais, estão acumulando. E o investidor de varejo, o retail investor em azul aqui, está vendendo seus bitcoins para essa grande instituição. Então, cada vez mais eles estão tomando conta do Bitcoin, e se você não acordar para isso, não começar a acumular Bitcoin, você pode acabar ficando para fora do que eu acredito, como eu falei no começo desse vídeo, ser uma das maiores oportunidades de geração de riqueza da nossa geração, certo? Então, vou passar para vocês a minha perspectiva do que deve acontecer com o Bitcoin nos próximos 5 a 10 anos, tá? Hoje, se a gente observar, ele já é o 8º maior ativo do mundo, com uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões de dólares. Isso aqui é todo o dinheiro, o capital que tem alocado, que tem investido no Bitcoin. Para mim, o Bitcoin hoje é o ouro digital. Na verdade, eu enxergo o Bitcoin como uma forma até mais poderosa de investimento do que o ouro, porque o Bitcoin, primeiro que ele é mais escasso, 21 milhões de unidades, como o ouro, pô, toda hora eles estão minerando mais e mais ouro, né? Ele cresce aí o supply de 1 a 2% ao ano. E segundo que é muito mais fácil de você movimentar o seu Bitcoin ao redor do globo, de você armazenar ele, diferente do ouro, que você precisa de um cofre, de segurança, e cara, se você quiser movimentar grandes quantidades é uma dificuldade.
Então, para mim, o Bitcoin é um ativo superior, e não só eu, mas muitas empresas e investidores acreditam que o Bitcoin deve alcançar no mínimo o tamanho de mercado do ouro, que é 23 trilhões de dólares. Isso daqui seria 10 vezes de valorização para o Bitcoin, como eu falei para vocês que eu acredito que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Então, se hoje você conseguir comprar 0.1 Bitcoin, lá na frente, esse 0.1 Bitcoin vai valer mais do que 100 mil dólares. Isso seria mais de R$500 mil na sua conta. Então, se tudo isso que eu falei para você não fizer você considerar alocar aí 0,1 ou 0,01, aquilo que você conseguir, uma pequena porcentagem do seu capital em Bitcoin, eu não sei mais o que vai fazer, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço e valeu!